Bom dia, me chamo Tereza, sou professora especialista e hoje nós iremos falar como adaptar o currículos para diferentes tipos de alunos, conteúdos, métodos de ensino, materiais e avaliações. É um ensino abrangente, mas eu espero que dê para a gente falar tudo, tá? Então vamos lá. Nós vamos começando sobre a adaptação do currículo. Adapte o currículo ajustando conteúdos, métodos de ensino, materiais e avaliações às necessidades únicas de cada aluno, porque cada aluno é único, né? Como instruções claras e bem definidas, para quem tem dificuldades ou atividades complexas para superdotados também. Aqui nesse estudo vai entrar alunos superdotados, né? Que tudo tem que ter um material diferenciado, porque quem é superdotado também sofre na escola, porque ele se sente diferente. E se for um currículo comum para todo mundo, ele não vai ter prazer e nem para a escola, porque a cabeça dele funciona muito, né? Então, essa personalização promove inclusão e maximiza o potencial individual, sem criar um currículo novo, mas flexibilizando o existente, modificando, né? De acordo com as necessidades dos seus alunos. Como identificar as necessidades de cada aluno? Cada um tem um jeito diferente, né, de aprender. Então, você vai avaliar o diagnóstico e o ritmo de aprendizado de cada aluno. O que ele trouxe de bagagem da casa dele, o que ele sabe fazer, você vai observar também, né? Para definir o que, como e quando ensinar, né? Definir o que, quando ensinar. Considera pontos fortes como deficiências intelectuais ou altas habilidades. Quase não existe professores muito especializados, gente, para altas habilidades. Você sabia disso? É um, é um campo aberto para aqueles que querem entrar nesse campo. Habilidade envolva familiares para mapear as necessidades. Porque uma escola sozinha não faz nada, tem que ter ajuda, né? Dos pais, dos responsáveis. Estratégias práticas. Use ensino diferenciado, alterando prazos, formatos de tarefas ou nível de complexidade para caber às habilidades individuais. Incorpore recursos variados, como vídeos, jogos, podcasts, para tornar o aprendizado envolvente e acessível. Promova a aprendizagem baseada em projetos e colaborações em grupo, permitindo participação coletiva com objetivos adaptados. Tem alunos que ele não consegue fazer aquelas provas normais que todo mundo faz. Você tem que adaptar a prova e colocar de X, né? Você faz a pergunta e pergunta para o aluno qual que ele acha que é. Eu tinha uma aluna assim, ele sabia tudo, mas ele não sabia colocar no lugar certo. Ele era muito inteligente. Então a gente tem que ajudar, né? Agora nós vamos falar variado para não ficar muito cansativo. Nós vamos variar nosso estudo. O mobiliário, gente, tem que ser diferenciado também. Mobiliário adaptado para crianças com mobilidades reduzidas inclui cadeirões de posicionamento. A mesa ela não pode ser, tem que ter um cinto de apoio para segurar, né? Que às vezes eles balançam, as crianças caem. Tem que ver isso, é tomar muito cuidado. A altura, cadeiras com apoio reguláveis para tronco, cabeça e pés. Além de que pode para postura, a criança que tem mais problema, né? Que nem aquela que eu estou colocando aqui, ó, que tem que ficar meio semi-deitada assim. Além das posturas que tem que tomar cuidado
todas projetadas para conforto ergonômico, inclusão escolar e prevenção de deformidade. A escola tem que estar apta e tem que ser adaptada de acordo com a necessidade dos seus alunos que serão inseridos. Mesas adaptadas, com tampo regulável, base larga, antidescolamento, não é uma mesa que fica dançando, recorte em U para acesso frontal, fixadores para materiais didáticos, parapódio sob medida para postura em pé simétrica, preservando tecidos e promovendo atividades diárias. E a considerações gerais. Use material de baixo custo em adaptações para paralisia cerebral, como essa aqui, que é semi-deitada, né? A criança fica semi-deitada, como se estivesse num leito, mas fica confortável, né? É caro esses materiais, então você tem que escolher bem, né? Ou deficiências motoras como equipe multidisciplinar, saúde, ergonometria, design, seguindo normas, tem que seguir as normas, como NBR 9050 para acessibilidade escolar, mobiliário adaptado para crianças com mobilidade reduzida. Tá aqui os móveis, tá? Para vocês terem uma ideia. E aqui tá, ó, para as crianças brincar também tem os brinquedos deles tem que ser diferenciado. No jardim, no parquinho, essas coisas. Não pode ser tudo igual. Então, vamos em frente. Recursos visuais e quadros de rotina eficazes em imagem realista. Que tem criança que aprende vendo, né? Monitoramento e ajuste. Acompanhe o progresso regularmente, ajuste as adaptações conforme necessário, equilibrando momentos individuais e coletivos. Isso garante eficácia e inclusão em turmas heterogêneas, né? E se a pessoa tem um após né, para crianças com deficiência, dificuldade, uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga, já ajuda bastante, né? Por isso eu fiz tudo esses cursos, viu? Porque na nossa escola tem muita criança com problemas graves. Então a gente tem que estar adaptado também, né? Não vou falar que eu tenho todos esses móveis caros, mas a gente procura fazer de acordo com o que é obrigado, né? Recursos visuais e quadros de rotina eficazes. Use imagens realistas, fotos pessoais ou pictogramas claros em sequências verticais para prever atividades, reduzir a ansiedade e promover a autonomia em crianças com autismo. Criança com autismo tem hora que ela fica muito agitada. Então você tem que fazer tudo para acalmar, né? Ou síndrome de Rett. Síndrome de Rett, a criança não segura nada, tem dificuldade. Crianças com síndrome de Rett tem que ter uma professora só para ela, porque ela não mexe com as mãos, ela não tem autonomia. Você tem que levar no banheiro, dar comida, ter maior cuidado, porque se ela engasga fácil, vai comer, ela também engasga fácil, né? Tem problemas na mastigação. Então, todo cuidado ainda é pouco. Não é brincadeira, não, é coisa seríssima. Quadro de rotinas básico. Até quando criança com síndrome de Rett, se ela está tossindo, você tem que ficar de olho. Sabe? Você tem que ficar sempre o olho na criança. Quadro de rotina básico, sequência, agora e depois, com 2 fotos reais. Exemplo, lanche atual e brincadeira próxima. Ou caixa de transição com objetos concretos, como toalhas para banho, toalha para limpar a boca, quadros diários verticais, como pictogramas laminados, acordar, almoçar, dormir, para eles terem noção do que eles vão fazer diariamente. Eles aprendem assim, movendo ícones concluído como caixa de feito para a sensação de progresso.
E outra coisa, você não pode ficar mudando os móveis. Se você tem criança com autismo, eles odeiam mudança. Tem gente que todo dia você chega, a sala está de um jeito. Aí não dá certo, tem gente. Formatos avançados e portáteis. Painéis com velcro, feltro para fotos da própria criança ou sala, incluindo avisos prévios para mudanças inesperadas, de preferências colorido, que chama a atenção do aluno, o aluno quer ver, né? Versões portáteis como chaveiro, ou apps digitais como imagens reais para rotina ou fora da sala de aula, tá? Agora, melhores materiais baratos e duráveis para quadros visuais. Você não precisa ter móveis caríssimos, né? Então, qual são, então? Melhores materiais baratos e duráveis para quadros visuais, ele inclui cartolina laminada, papel fotográfico adesivo, feltro com velcro, PVC ou acrílico fino, bases de madeira de reflorestamento fina, não precisa ser aquelas grossas, todos acessíveis em papelaria ou até em loja de R$ 1,99. Para montagem caseira resistente ao uso diário dos materiais de base de fixação, né? Você pode fazer um quadrinho depois e colocar. Feltro EVA, colada em base rígida para ficção magnética ou por pressão. Ela é durável e sensorialmente amigável. PVC, adesivo ou acrílico. Leve polido facilmente para superfícies laváveis, transparentes, ideais para ambientes escolares. Impressão e acabamento, papel fotográfico adesivo, né? Para imprimir imagens realistas em impressão comum, fixada em fundo de madeira ou alumínio, composto por rigidez. Tem que ser duro, né? Madeiras de pinos ou MDF, com verniz para molduras caseiras, combinado com um passetur simples para elevar imagens sem custo alto. O que você puder fazer para melhorar e gastar menos, porque fica tudo muito caro, viu, gente? Carece muitas coisas. E se você tiver alguém que faz e souber fazer, melhor ainda. O objetivo da aprendizagem, jogos educacionais, simulações com busca internas, Zoom, histórias em quadrinhos, ilustrações, multiquadros, materiais com design universal para aprendizagem, que chama DUA. Para alunos com síndrome de Rett, que não usam as mãos sozinhas. Como ensinar? Ensine com sistema de comunicação alternativa. Você pode mostrar placas com desenho, símbolos ou tecnologias assistidas, atividades visuais simples, música, intenção rítmica e planos educacionais individualizados. Que a criança com síndrome de Rett tem dificuldade de fixar sozinha. Você tem que segurar e mostrar para a criança. Priorizando respostas oculares, expressões emocionais, rotinas repetitivas, com muita paciência para superar a aprasia e atrasos, tá? Você tem que trabalhar esse lado. Teóricos influentes na educação especial. Quem foram eles? Jean Piaget, Maria Montessori, Eduardo Sequin, são teóricos influentes na educação especial, além de Vygotsky, contribuições em desenvolvimento cognitivo. Eles trabalharam muito nessa área. Métodos sensoriais e treinamentos para deficiências intelectuais. Jean Piaget desenvolveu a teoria de estágios cognitivos, enfatizando a simulação, acomodações para adaptar atividades e crianças com necessidades especiais, promovendo desafios adequados ao nível do processamento individual. Maria Montessori criou métodos com materiais autocorretivos e sensoriais para fomentar autonomia em alunos com deficiência, respeitando o ritmo natural. Eduardo Sequin
foi o pioneiro no treinamento sensorial e motor para deficiências intelectuais, incluindo programas globais com estimulação precoce e ensino individualizado para desenvolvimento cognitivo e social. Ele era médico, Maria Montessori também, os dois trabalharam em conjunto. Outros relevantes, né? Ela ficou sabendo do serviço dele e foi estudar também. Outros relevantes, Paulo Freire, Helvin Felstein, que contribuiu para a mediação cognitiva, para superar limitações em criança. Não vai dar tempo de eu ler todos, porque o tempo está escasso. Eu vou passando, tá? E vou ver se eu vou falar menos, vou falar só da teoria dele. Modificabilidade cognitiva estrutural. Aqui está, que é modificabilidade, né? Cognitiva, estrutural. O que é isso? Essa teoria é a reabilitação ao enfatizar capacidade de adaptação, mesmo em casos de deficiência adquirida ou cognitiva. A experiência de aprendizagem promove generalização de habilidades para contextos reais. Programa de enriquecimento estrutural, né? Eficaz em reabilitação neuropsicológica, melhora a memória, linguagem, funções executivas, via tarefas colaborativas. Que outros indicadores comportamentais podemos documentar durante a aprendizagem? Não vai dar tempo de ler inteiro, então eu vou falar só assim, ó, você tem que pôr critérios principais a documentar, indicadores comportamentais do aluno, né? Você vai ter que escrever tudo, você lê tudo que está escrito aqui, escreve num livro e vai tentando fazer junto com os seus alunos, tá? Passo a passo. Você vai ter que ter folhas de registro, checklist, né? Gravações em diário, roteiros de observação estruturada, aplica observação não participante em grupos pequenos, usando contadores manuais ou apps simples para quantificar interações, cooperativa, estrutura de planilha, organização e análise. Você vai classificar por colunas, né? E aqui está como você deve fazer, que métodos você deve usar, tá? Você pode usar também os sistemas visuais de baixa tecnologia, né? Alta tecnologia e recursos avançados, implementações eficazes. Tem várias coisas para você estudar e aprender também, né? Para você usar com seus alunos. Como treinar familiares e professores, né? Você pode treinar seus alunos e seus professores. E passos iniciais de treinamento, aqui ensina como se dá, né? Como você vai criar um cronograma, sessões que você deve fazer, como treinar familiares e professores e assim por diante. Como você vai pedir ajuda para os pais, né? Estratégia prática e suporte contínuo. Você salas de aula adaptada para criança com autismo, síndrome de Rett, dificuldade de aprendizagem. Priorizem espaços sensoriais calmos, com cantinho de relaxamento, rotinas visuais, iluminação reduzida, assentos alternativos, como puffs ou balanço, e áreas para bloqueios sensoriais, com fones e viseira. Você viu que tem que ter tudo, né? Uma estrutura muito grande. Escolas adaptadas para crianças com síndrome de Rett, tudo isso, você tem que ter rampa. Quem tem síndrome de Rett não sobe escada, de jeito nenhum. Chora, empaca no primeiro degrau, não sai de jeito nenhum. Então, por isso tem que ter rampa.
escola, aí tem a escola com método, atende deficiente intelectual, né? E aqui fala que qual o foco da escola, né? Foco em neurodivergentes como autismo, TDAH, síndrome de Down, apostilas adaptadas, sala de recursos, tecnologia assistida e acompanhantes educacionais, porque sozinho você não dá conta. Pestalozzi, né? Em Campinas tem essas escolas, tá? Com ensino especializado e com terapeutas complementares, umas escolas de primeiro mundo. Como envolver famílias no processo de capacitação da escola, né? Para quem quer trabalhar nessa área, é bom estudar a fundo isso aqui tudo, tá, gente? Aqui, ó, ferramentas e suportes contínuos, planejar, o que escolher como temas como comunicação familiar, manejo de crise, porque as crianças com autismo, síndrome de Rett, eles têm crise. Defina responsabilidade profissionais de saúde, espaço acolhedor para a criança, tudo isso tem que ter. Estrutura das oficinas, você pode iniciar com acolhida e vídeo motivacional, como parcerias, escola e família. Gente, ó, a escola não vai longe se a família também não estiver junto, hein? Como palestras curtas e tudo que você puder colocar os pais junto, tá muito, vai ser bem-vindo, né, gente? E aí a escola vai, ele se sente motivado também e sente que ele faz parte, né? Então você vai ter imagens de escritório para pais, mostra em rodas de conversa, um lugar que os pais sentem bem também, sente que ele está fazendo parte, que ele também está ajudando e trocando experiências, tudo isso ajuda. É um estudo para quem trabalha só com ensino crianças especiais. Eu poderia ter falado mais, mas já faz quase meia hora. E aí meu tempo aqui está escasso para poder ler tudinho. Eu gostaria de explicar tudo, mas eu espero que vocês leiam com cuidado e escreve o que vocês acharam relevante. E essa pesquisa que eu fiz, gente, foi uma pesquisa que eu pesquisei muito na internet, para falar para vocês direitinho sobre como a gente pode adaptar, né, uma sala de aula, como nós podemos ajudar essas crianças, até da superdotada, até os outros que não é, mas para ele se sentir acolhido e amado como todos em geral, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixam me escreve que eu vou responder, tá? E espero que vocês tenham gostado e use nas suas escolas, use com seus alunos, vocês vão ver a diferença que vai ser, né? Com todo mundo ajudando um ao outro, tá? Espero que todo mundo tenha gostado desse ensino. Eu gosto porque eu trabalho com crianças assim. Então, espero que vocês também tenham gostado. E parece que cada vez mais tem mais criança com autismo. Nós não vamos ter como fugir da nossa responsabilidade. Na nossa escola, nós já tivemos um ano 10 com autismo. Então, cada um com um nível. Então, a gente tem que saber, tem que ter amor, muito amor, paciência e você tem que estar sempre pesquisando, estudando para orientar os pais, que os pais também até choram, sentem acabado, porque eles queriam fazer mais e não conseguem, tá? Então, a gente também é como uma psicóloga, né, nesse caso. A gente tem que ajudar também, viu? Então, vamos, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar sobre esses assuntos, é só me procurar. Obrigada, até a próxima, né? Onde nós iremos estudar outros assuntos. Se vocês tiverem algum assunto interessante, vocês deixam escrito que nós vamos estudar. Obrigada.